Cheguei numa comunidade de fé, né, numa igreja, e eu achei aquele ambiente muito homogêneo, né, tudo muito igual, né, do ponto de vista acadêmico, econômico, social. E eu estava lendo o Evangelho antes, durante 8 meses, na minha casa, no meu quarto, e eu fiquei fascinado com a mensagem do Evangelho. E o ambiente onde nasce esse movimento de Jesus era um ambiente absolutamente heterogêneo, misturado. Gente pobre e não pobre, homem, mulher, criança, gente muito letrada, muito estudada, gente iletrada, sem cultura alguma, gente muito culta. Então era uma diversidade extraordinária. E eu estava fascinado com a leitura do Evangelho no meu quarto, na minha casa. Nunca tinha ido na igreja, mas quando eu entro numa igreja... Esperando aquilo que você leu no Evangelho. Os caras falam sobre essa Bíblia, então o negócio deve ser parecido, eles estão seguindo. E quando eu entro, eu senti esse choque, esse impacto de encontrar um ambiente muito igual, né? Todo mundo muito parecido. Padronizado. Né? E eu fiquei inquieto com aquilo e eu queria que aquele ambiente fosse mais misturado, né? Então... A minha primeira experiência assim, não foi muito legal, porque né, me falaram de uma atividade que ia ter nessa igreja para crianças, e eu falei, para qual criança? Qualquer criança, convida crianças. E aí eu fui numa favela que fica 2 quilômetros do meu bairro, na cidade universitária, em Recife, e levei 70 crianças da favela para esse ambiente de igreja, né? E foi um Deus nos acuda, cara. Foi muito bom. Foi um negócio doido, né? Porque, assim... um despreparo absoluto para acolher e para receber pessoas diferentes, por causa da cor da pele, por causa da condição social, por causa do endereço. Esses fatores isso é muito, muito triste, né, no nosso país. É um país que está aí entre as 15 economias, né, maiores economias do mundo, mas é um país onde a geografia, a cor da pele e o gênero definem onde uma criança pode chegar em termos de desenvolvimento das suas potencialidades. Então, se você nasceu em Curitiba, as oportunidades e as chances serão maiores do que uma criança que nasce em Itaperuçu, por exemplo. Não precisa falar só do Nordeste, né? Tudo muito longe. Né? 26 quilômetros de distância. Se você nasce, vamos lá, no Rio de Janeiro, nasce em Copacabana, é uma coisa. Se você nasce no Jardim Gramacho, a 30 quilômetros de Copacabana, onde funcionou o maior lixão da América Latina por 32 anos, o esquema é outro. Então, a geografia vai definir, porque a escola naquele lugar é diferente da escola em Copacabana, assim como a escola em Curitiba é diferente da escola em Itaperuçu. O sistema de educação, eu estou falando de escola pública, né? Ou a segurança pública, ou a qualidade da merenda escolar, ou o acesso à saúde. Eu estou falando de 27 quilômetros de distância, de centro a centro. Né? Então, aqui, Curitiba, vocês devem saber. Né? O Batel tem IDH de Suíça. 0,94 alguma coisa. A Vila Parolim tem IDH de República Democrática do Congo. Quase não se fala isso em Curitiba. E é do lado. Né? Uma criança que nasce no Parolim, ela vive, em média, 12 anos a menos do que uma criança que nasce no Batel. Então, numa mesma cidade, você tem um Congo e uma Suíça. Né? Isso é Brasil, né? Então, eu comecei da experiência em Recife, mas houve esse choque. E para mim foi um choque. É um choque da igreja com as crianças ou das crianças com a igreja? É mais da igreja com as crianças, é isso? Eu acho que nesse dia rolou o contrário, né? Olha, a igreja estava despreparada para receber crianças diferentes, né? Completamente despreparada. O impacto foi muito forte na vida das crianças. Eu lembro como se fosse hoje, a gente estava saindo, um garoto chamado Alex, ele me chamava de Bebetão, eu chamava ele de Leque, e eu convidei porque ia ter atividade no dia seguinte, e ele falou assim, Bebetão, os caras não querem a gente aqui. Caramba! Eles perceberam. É uma criança de 9 anos de idade, cara. Primeira vez pisa numa igreja na vida. E no final de uma tarde, essa criança fala, eles não querem a gente aqui. Então, aquilo ali, para mim, foi muito chocante. E foi, assim, o primeiro motivo para eu sair da igreja. Foi, assim, 3 semanas depois que eu entrei nela. Você acha que a igreja é somente aquela igreja que não está preparada para receber os diferentes? Ou a igreja no Brasil ainda não está preparada para receber os diferentes? Eu diria que, de maneira geral, tem rodado bastante pelo Brasil e dialogado com diversas denominações, né? Não precisa nem citar aqui, mas diversas denominações. Em diversos contextos, né? No geral, eu acredito que está despreparada. Está muito pronta para receber os iguais.
mais despreparado para receber pessoas diferentes, né? E essa diferença, cor da pele, gênero, condição social, econômica, E você ficou formação acadêmica. Ficou pouco tempo nessa igreja, daí? Não, eu continuei, cara. Eu continuei. Eu acho que eu sou meio teimoso, né? Não rolou treta? Porque tipo, você pegando gente da favela para ouvir o evangelho e levando para uma igreja. Rolou treta, mas não tem problema, não. A gente seguiu. Eu fiz um caminho diferente. Eu não sei se esse é o tema do nosso papo, né? Mas Não tem tema. já está sendo, né? Eu comecei a levar a garotada para a favela. Garotada da igreja, adolescentes e jovens. Né? E aí eles Nossa, um pobre. Não, aí sabe o que aconteceu? Essa garotada encontrou Jesus, cara, na favela. Né? E eu tenho dito sempre assim, quando você vai na direção do pobre, se prepare. É possível que você encontre Jesus, porque Jesus falou que Jesus se identifica com o pobre, né? Tem um texto muito conhecido, né? Tô pregando já, né? Não tem jeito. Microfone na frente, a gente pensa que tá no... né? Mas Jesus fala, quando você faz para um pobre, você faz para ele. Quando você alimenta um pobre, você alimenta ele. Esse papo seu do Júlio Lancelotti, quem mais do Hermes? Não, é comunista? Teve um amigo meu que falou assim, cara, o Papa é comunista. Eu falei, como assim o Papa é comunista? Ele falou alguma coisa, ele, sei lá, usou uma cor que não era para usar. Não, porque, cara, ele gosta de pobre. Eu falei, cara, será que não seria evangelho isso? Daí eu falei, não, ele é comunista. Sabe, o Papa é comunista? Bebeto? O evangelho é comunista? O Papa olha, Jesus é marxista? Eu não sei como é que Marx influenciou Jesus, porque não fecha assim, temporalmente não dá, né? Não. Eu acho, o contrário pode ser verdade, né? Talvez Marx deve ter sido influenciado por Jesus de Nazaré, né? E pelo evangelho. Mas te confundem? Confundem o evangelho com uma ideologia? Confunde. Eu já passei em muitos lugares que depois de alguma fala minha, de alguma exposição, na saída do encontro, na porta da igreja, às vezes, alguém falar que o seu discurso está muito vermelhinho, né? Esse discurso é marxista. Eu falo, tem alguma coisa vermelhinha em mim, é o sangue de Jesus, falei, né? né? Mas assim, não tem. Eu acho que o povo está lendo pouco. Assim, eu estou falando de cristãos, estão lendo pouco a Bíblia, e acho que a leitura é um pouco enviesada, porque a pessoa que diz que leu a Bíblia e não consegue enxergar na Bíblia que justiça é um tema central, né? Que fome não é projeto de Deus. Fome não é projeto de Deus para a humanidade. O projeto de Deus para a humanidade é que todos tenham acesso ao alimento. E nem maldição o pecado do pobre, né? Porque acontece isso também. A gente começa a criar teologias para dizer que o pobre merece ser pobre ou passar fome porque ele tem algum pecado ou uma maldição da família. Enfim, além dele viver naquela condição injusta, ainda a gente coloca um peso ainda coloca uma responsabilidade sobre aquele que está sofrendo. Não acontece isso também? Acontece também. E é triste, né? Eu acredito que algumas pessoas são ignorantes, assim, com relação à temática, né? Outras são desonestas, assim, intelectualmente desonestas, porque o tema é muito, muito claro, né? O projeto de Deus não é... Miséria não é projeto de Deus. Pobreza, fome, injustiça, opressão, muito pelo contrário. E tem gente que oprime e ainda acha que Deus é parceiro. Assim, Deus não vai ser encontrado nunca entre os opressores. Deus só vai ser encontrado entre os oprimidos.